Para a gente entender os desdobramentos do julgamento de Jair Bolsonaro no TSE, vamos conversar agora com o advogado Luiz Felipe Avelino Medina, que já foi coordenador jurídico de campanhas eleitorais do Democratas e é membro substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Doutor, bem-vindo ao Jornal Jovem Pan. Boa noite. Boa noite, Lívia. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, conversar com você e tentar debater um pouquinho a respeito dessa situação. Vamos lá, então. Nós tivemos uma sessão de julgamento nesta quinta-feira que terminou em 3-1 pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nós tivemos até agora um voto dissonante, que é o do ministro Raul Araújo, abriu divergência, votando pela improcedência da ação e contra a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria saber suas impressões, doutor, em relação às argumentações dos ministros até aqui. A gente tem falado muito sobre uma eventual previsibilidade desse julgamento. Algum posicionamento te surpreendeu? Vamos lá, Lívia. O julgamento, como é um órgão colegiado, de fato, é difícil você fazer uma previsão a respeito de quanto será um placar, né? Essa ideia de previsibilidade, ela até acontece um pouco, mas em questões como essas, que na minha opinião é um dos julgamentos, se não o mais importante, é um dos mais importantes que já passaram pelo Tribunal Superior Eleitoral, por se tratar da inelegibilidade de um ex-presidente da República, ele causa na gente essa vontade de fazer um exercício de futurologia. Mas, de fato, nesse momento, pelo menos para mim, esse voto dissonante até o momento, divergente, ele foi realmente uma surpresa, embora não seja nenhum absurdo, né? Nós estamos falando aqui de forma alguma a respeito de crítica do voto de Sua Excelência, mas trouxe sim uma certa surpresa da minha parte. Agora, doutor, falando sobre o voto do próprio ministro Raul Araújo, ele argumentou que até concordava que as falas de Bolsonaro eram comprovadamente, muitas delas ao longo dessa reunião como embaixadores que aconteceu em julho do ano passado, muitas comprovadamente falsas, segundo ele. Só que isso não se configura, na visão dele, como algo extremamente grave, ou grave o suficiente, que foi a palavra que ele utilizou, para uma condenação e para uma imposição de inelegibilidade. Em que casos, pensando nessa situação, essa gravidade se configuraria? Talvez, por exemplo, se essa reunião não tivesse acontecido fora do período eleitoral, que começou em agosto, a reunião aconteceu em julho, será que talvez o voto do ministro teria sido diferente com base nessa informação de que ele concorda que as informações que foram divulgadas eram falsas? E primeiro, a gente tem que entender que as notícias falsas, elas criaram nessas eleições e nas eleições anteriores, desde 2020, 2018, na verdade, uma circunstância que levou a Justiça Eleitoral a ter muito mais cuidado com o seu dia a dia, o seu agir, e principalmente buscar mitigar qualquer tipo de conduta que botasse em risco a segurança do pleito, né? Então, eu imagino que o voto de Sua Excelência, ele fez uma gradação e ele entendeu que não havia gravidade para que se impusesse a sanção mais grave, na minha opinião, que nós temos no nosso ordenamento jurídico eleitoral, que é o impedimento da participação, a inabilitação de um candidato, um cidadão, um eleitor, para participar das eleições. Então, se a gente tivesse um elemento anterior ou posterior em relação ao argumento, eu acredito que não seria diferente, porque o que está sendo debatido, e aí os votos seguintes, aliás, os votos anteriores e o voto seguinte, eles foram muito firmes no sentido de demonstrar que houve uma gravidade muito exacerbada, tanto é que fizeram a ligação entre essa circunstância e os fatos que se desdobraram depois disso, né? O 8 de janeiro, a ocupação das frentes dos quartéis
Então, é nesse ponto que se pegou o julgamento até esse momento. Qual foi a gravidade disso? Qual foi a repercussão disso? Por que trazer elementos de fora do nosso ordenamento jurídico? Por que trazer países para discutir, nem discutir, né, na verdade, mas para que trazer países para criticar a nossa justiça eleitoral, o nosso poder judiciário, que é um órgão do poder judiciário, e efetivamente criticar pessoas, indivíduos que fazem parte do sistema. Isso, infelizmente, aconteceu várias vezes ao longo desses últimos anos, e isso reverberou na sociedade de uma forma negativa. Então, foi por esse motivo, imagino eu, que para os demais ministros essa gravidade foi grande em razão da repercussão. Imagino que na gradação de Sua Excelência, o ministro Raul, ele entendeu que não foi grave o suficiente. Ele colocou alguns argumentos ali que foram interessantes, que ainda que tenha sido, em tese, um ataque ao sistema eleitoral brasileiro, nós tivemos uma repercussão baixa, porque houve uma procura grande pela votação, a abstenção não foi tão grande assim, voto de pessoas fora do Brasil, né, o voto dos brasileiros em outros estados, ele teve um número razoável. Então, sem querer de qualquer forma criticar, que não me cabe criticar o voto de Sua Excelência, mas do ponto de vista do debate acadêmico, essa gradação me parece que ela não teve muito argumento dentro dos autos, ela não teve alinhamento com os elementos que estão dentro dos autos. Então, o que se seguiu, provavelmente, né, vocês viram os votos seguintes, eles foram inclusive bem duros, no sentido de criticar o voto divergente. Houve uma expressa menção a alguns argumentos, alguns fundamentos do voto ali por parte dos membros votantes seguintes, que chamaram atenção também, né? Houve uma argumentação e um debate, e isso é muito importante, mas houve um debate muito interessante em cima dos argumentos do voto divergente. Agora, para a gente fechar, doutor, então nós teremos a retomada desse julgamento amanhã, ao meio-dia, com o voto primeiro da ministra Carmen Lúcia, na sequência do ministro Nunes Marques, e para fechar essa sessão de votação do presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Como a gente estava falando, há uma previsibilidade em relação ao resultado, não ao placar. Mas até levando em consideração que o próprio presidente Jair Bolsonaro disse hoje confiar no voto do ministro Nunes Marques, que ele indicou para o STF, como esses ministros devem se posicionar nesse julgamento de amanhã? Bom, em relação a isso, como eu disse logo no início, nós temos que relembrar que são membros do Poder Judiciário, são ministros e cada um tem o seu entendimento. No momento que há uma indicação pelo chefe do Executivo para que um juiz participe de um tribunal, não é razoável que se admita que esse juiz indicado vai beneficiar aquela pessoa. O que se sabe é que alguns posicionamentos do ministro Nunes Marques, eles se alinham um pouco mais ao posicionamento ideológico de Sua Excelência, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não creio que isso queira dizer que ele vai fechar os olhos e vai votar de qualquer jeito, né? Cada juiz é absolutamente livre para expor os seus fundamentos e, dentro da razoabilidade, apresentar um voto. Então, o que se pode esperar é que os votos continuem sendo bastante extensos, que eles façam todas as suas colocações de maneira muito clara, e eu vejo que tudo vem sendo muito debatido do ponto de vista do que está dos autos, né? Fazendo aqui consignando todos os parabéns à defesa e os advogados da defesa e os advogados da acusação, que fizeram um trabalho brilhante. Mas eu imagino que vai permanecer tudo dentro da discussão que está estabelecida dentro dos autos, e imagino, já arrematando aí, eu imagino que Sua Excelência, ministro Cássio Nunes, deva aderir ao voto divergente. Imagino que ele apresente um fundamento semelhante, mas imagino que ele vai apresentar uma conclusão diferente, uma sanção diferente, né?
E acredito que os outros 2 votos, por já haver um alinhamento, né, em relação a ataques ao sistema eleitoral, ataques à liberdade de expressão, eu imagino que vai permanecer tal qual imaginamos nesse momento. Seu palpite, então, é que esse julgamento fique em 5-2. Veremos o que vai acontecer nesta sexta-feira. Conversamos com o advogado Luiz Felipe Avelino Medina. Doutor, obrigada pela entrevista, ótima noite e até a próxima. Muito obrigado, sempre à disposição.